E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar fundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai desvendar a mente das multidões. Nossa, é uma força colossal, né? Sem dúvida. Molda a sociedade, às vezes para melhor, às vezes nem tanto. Pois é. Você já parou para pensar como um grupo de pessoas pode agir tão diferente quando está em uma multidão? Tipo, individualmente a gente age de um jeito. É um paradoxo fascinante. Individualmente, a gente até pensa de forma mais racional. É. Mas em uma multidão, a lógica meio que some. É como se a multidão virasse uma entidade, né? Exatamente. Com vontades e impulsos próprios. Para a gente entender melhor essa entidade, a gente tem um guia e tanto, o Gustave Le Bon, e o livro dele, Psicologia das Multidões. Ah, Le Bon. Um pensador francês incrível. É incrível, né? Viveu no século XIX, médico, sociólogo, psicólogo. Olha só. As ideias dele sobre a mente, principalmente em grupos, foram revolucionárias, eu sabia. Influenciaram até Freud e Einstein. Caramba, estamos falando de gente grande. Mas por que será que as ideias do Le Bon ainda são relevantes hoje, mais de um século depois? Boa pergunta. A gente vive num mundo cada vez mais conectado. Verdade. As multidões, físicas ou virtuais, têm um poder enorme. É as redes sociais? Exatamente. Movimentos políticos, tendências de consumo, tudo isso é moldado pela dinâmica das multidões. E aí que mora o perigo, né? Uma multidão pode fazer coisas incríveis, atos de heroísmo, solidariedade, mas também pode se tornar uma força destrutiva, cometendo atos que individualmente ninguém faria. Exato. É essa dualidade que torna o estudo da psicologia das multidões tão importante, a gente entender como elas funcionam. É, quem sabe a gente se protege da manipulação, né? Isso. Identifica os gatilhos que levam aos comportamentos mais extremos e, quem sabe, usa essa força para o bem. É como se a gente tivesse um manual de instruções da mente coletiva. Mas vamos começar do básico. O que, na visão do Le Bon, transforma um grupo de pessoas numa multidão. Só o número de pessoas já é suficiente. Olha, para o Le Bon não é só a quantidade, não. Tem que ter uma mudança psicológica profunda. Ele dizia que a multidão cria um senso de anonimato, tipo um manto de invisibilidade. Ah, entendi. É. É como se na multidão a gente se sentisse menos responsável pelos nossos atos, né? Exato. A gente age mais impulsivamente, sem medo das consequências. E essa sensação de impunidade junto com a influência do grupo. Pode levar a comportamentos que a gente jamais teria sozinho? Nossa, tem algum exemplo histórico que mostra isso? Claro. A Revolução Francesa. Pensa só. Cidadãos comuns, tomados por aquele fervor da multidão, cometeram atos de violência extrema, coisas que jamais fariam no dia a dia. Nossa, que loucura. Parece que a multidão desperta um lado obscuro da gente, né? Um lado que fica adormecido quando estamos sozinhos. E essa é uma das grandes sacadas do Le Bon. A multidão não é só a soma dos indivíduos. Ela vira uma entidade nova, com seus próprios impulsos, desejos. Certo, a multidão tem uma mente própria. Mas como essa mente funciona? O que a influencia? Outra ideia importante do Le Bon é a suscetibilidade da multidão à sugestão. Ele dizia que as multidões são muito influenciáveis por imagens, slogans, emoções fortes. Muito mais do que por argumentos racionais. Então quer dizer que apelar para a razão não funciona com a multidão. E aí a razão fica em segundo plano. As multidões são movidas pela paixão, por impulsos primitivos que muitas vezes a razão não controla. Nossa, faz sentido. Por isso que líderes carismáticos, políticos e hoje em dia até influenciadores digitais usam imagens fortes, slogans e discursos emocionais para cativar as multidões. É isso aí. A multidão é como um instrumento musical e quem domina a arte da persuasão emocional sabe exatamente quais notas tocar para criar a melodia que quer. Que metáfora perfeita. E a história está cheia de exemplos de líderes que usaram essa música para mobilizar multidões, tanto para o bem quanto para o mal. Sem dúvida, o Napoleão Bonaparte, por exemplo. Ele era mestre em construir a própria imagem, usando símbolos e discursos grandiosos para cativar o povo francês. Então, entender a psicologia das multidões é como ter um superpoder. Dá para prever como as pessoas vão reagir e até se proteger da manipulação. Exatamente. Quando a gente desvenda os mecanismos da mente das multidões, a gente se blinda contra as estratégias de persuasão, identifica fake news e forma a nossa própria opinião, de forma mais crítica, mais consciente. Nossa, já me sinto mais preparada para navegar nesse mar de informações e influências. Mas ainda tem muito a desvendar, né? Com certeza. No próximo episódio, a gente vai se aprofundar ainda mais no funcionamento da mente das multidões. Vamos explorar como as crenças, os valores, as tradições influenciam o comportamento coletivo. Tô ansiosa para mergulhar ainda mais fundo nesse universo. E vocês, ouvintes, fiquem ligados para a próxima parte da nossa jornada. E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho na mente das multidões? Reparadíssima. No último episódio, a gente viu como a multidão meio que transforma o indivíduo. Até a pessoa mais racional vira uma criatura de impulsos, né? Total. Mas será que tem alguma coisa por trás disso? Tipo,
Uma programação. Boa pergunta. No final do último episódio, a gente falou que o Le Bon identificou os fatores que moldam as crenças da multidão. É tipo um código-fonte, né? Que direciona as ações. Exatamente. Ele acreditava que as tradições, a cultura, as instituições, até a raça, como ele falava na época, Sim. tudo isso influencia como as multidões pensam e agem. Interessante. Começando pelas tradições, como elas influenciam a mentalidade da galera? Para ele, as tradições são tipo um software instalado na mente, sabe? Um conjunto de ideias, sentimentos, necessidades que passam de geração para geração. Elas moldam a identidade do povo e acabam ditando, muitas vezes, sem a gente perceber, como a multidão reage. Seria tipo uma memória coletiva, então. Isso. E essa memória é muito forte, É. sabe? Difícil de mudar. É tipo, mesmo em revoluções, quando a gente pensa que está rompendo com o passado. A força da tradição ainda tá lá. Entendi. É como se a história se repetisse, né? Exato. O Le Bon usou o exemplo da Revolução Francesa para mostrar isso. A Revolução Francesa. Apesar da ruptura com a monarquia, o povo francês acabou coroando um novo imperador. O Napoleão. Isso, que, de certa forma, representava a continuidade do poder centralizado. Nossa, que doido. É como se a multidão buscasse a mudança, mas ao mesmo tempo quisesse a segurança do que já conhece. É bem por aí. Mas e esse negócio de raça que o Le Bon falava? Hoje a gente sabe que esse conceito é bem mais complexo. E sim, com certeza. É importante não interpretar as ideias dele ao pé da letra. Naquela época, raça era vista como algo que determinava as características de um povo. O que a gente pode tirar disso é a importância da herança cultural, sabe? Cada cultura tem sua história, seus mitos, seus valores, e isso influencia como a multidão vê o mundo. Então, em vez de raça, a gente pode falar de cultura como um fator que molda a mente da multidão. Exatamente. Cada cultura tem suas crenças, seus valores. É como se cada cultura tivesse a receita para criar a alma da multidão. Legal. E o tempo? Ele influencia nisso tudo. Com certeza. O Le Bon achava que o tempo é crucial para consolidar as crenças, as opiniões. As ideias, para se fixarem na mente da multidão, precisam de tempo. Ele comparava isso com a formação das rochas, sabia? Nossa. A acumulação de sedimentos ao longo de eras cria estruturas sólidas, resistentes. Interessante. Quer dizer que quanto mais tempo uma ideia dura, mais forte ela fica na mente da multidão. É isso aí. Por isso que as tradições, os mitos, as lendas têm tanto poder. Faz sentido. Eles carregam a aura do antigo, do ancestral, e isso os torna quase inquestionáveis. Verdade. E as instituições, como governos, igrejas, elas influenciam as multidões também. Sem dúvida. O Le Bon dizia que elas são reflexo da alma do povo, moldadas pelas suas crenças, necessidades. Para ele, as instituições não criam na época, elas são criadas por ela. Então elas expressam os valores dominantes na sociedade, né? Exatamente. É como se as instituições fossem o corpo da sociedade. E a alma é formada por essas tradições, crenças, valores que a gente já falou. Legal, legal. E a educação? Qual o papel dela? Olha, o Le Bon criticava muito a educação da época dele. Tipo, Ele achava que ela focava na memorização, em formar burocratas, em vez de estimular o pensamento crítico, a criatividade. Nossa, ele já previu os perigos de um sistema que padroniza o pensamento, né? Totalmente. Para ele, a educação devia preparar as pessoas para a vida, para a liberdade, para a autonomia. Era a única forma de proteger as multidões da manipulação. Dos líderes que se aproveitam da ignorância do fanatismo. Exatamente. Então, para ele, a educação era a chave para formar cidadãos conscientes, né? Sem dúvida. Ele acreditava numa educação humanista que valorizasse o pensamento crítico e a busca pela verdade. Para combater a barbárie que ele temia. Isso. Mas se as multidões são tão influenciadas pelas tradições, pelas instituições, pela educação... Como explicar aquelas mudanças bruscas de opinião? É verdade. Tem horas que a multidão muda de ideia num piscar de olhos. É tipo, hoje idolatrei um líder, amanhã já está contra ele. Pois é. O Le Bon reconhecia essa volatilidade. Ele atribuía isso a fatores como a imprensa, que na época dele estava crescendo muito, e o surgimento de novos meios de comunicação. seria como se a mente da multidão fosse um terreno fértil, né? Isso. Onde novas ideias podem se espalhar rapidinho. Tipo ervas daninhas. Exatamente. E ele destacava a importância da sugestão nesse processo. Para ele, as multidões são muito suscetíveis a ideias, slogans que evocam imagens fortes, emoções A intensas. propaganda usa muito disso, né? Demais. E o Le Bon já alertava para esse perigo lá no século XIX. Caramba. Ele dizia que a multidão é muito fácil de manipular, porque ela não tem a capacidade crítica para separar o verdadeiro do falso. É assustador pensar que a gente pode ser manipulado sem perceber. E aí, pessoal? De volta ao The Deep Dive. A gente já explorou como a multidão vira uma entidade com vontade própria e os fatores que moldam essa mente coletiva. Isso.
Mas quem está no comando? Quem são os maestros da mente das multidões? Chegamos num ponto crucial. A figura do líder, o condutor de multidões. O Le Bon se dedicou bastante a entender como essas pessoas conseguem mobilizar e influenciar tanta gente. Às vezes por bem, Às vezes pro mal. infelizmente. E é fascinante, mas também meio assustador pensar no poder que esses líderes têm. Mas o que os torna tão especiais? Qual é o segredo para liderar uma multidão? Boa pergunta. O Le Bon argumentava que não é só a razão que importa, inteligência, competência. Isso conta, mas ele achava que os fatores irracionais são mais importantes. Carisma, convicção, habilidade de mexer com as emoções. Não queria que a emoção fala mais alto que a razão quando se trata de liderar. Exatamente. Pensa nos grandes líderes da história. Gandhi, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela. É verdade. Eles mobilizaram multidões, não só com argumentos, mas com discursos emocionantes que tocavam as pessoas. Eles conseguiam traduzir os desejos da massa em palavras, imagens, símbolos, criavam uma conexão muito forte com seus seguidores. Isso aí. Mas essa mesma força, essa capacidade de mexer com as emoções, também pode ser usada para coisas ruins, né? Infelizmente, sim. A história está cheia de exemplos de líderes que manipularam as massas para cometer atrocidades. Hitler, Stalin. Usaram a emoção para causar destruição. Que triste. É assustador pensar que a mesma força que impulsiona a justiça social pode ser usada para o mal. Mas, voltando aos líderes do bem, como eles exercem seu poder sobre as multidões? O Le Bon identificou 3 ferramentas: a afirmação, a repetição e o contágio. Interessante, explica melhor. A afirmação é apresentar uma ideia de forma categórica, sem dúvidas. A repetição é para fixar essa ideia, tipo martelar, martelar. Entendi. E o contágio é a ideia se espalhando de pessoa para pessoa. Tipo um vírus. Exatamente. Uma fórmula mágica para persuasão. Afirme, repita e deixe o contágio fazer o resto. Mas essa fórmula também serve para espalhar mentiras, né? Verdade. A propaganda usa muito disso. Muito. Para moldar a opinião pública, vender produtos, ideias, candidatos. E o Le Bon já alertava para esse perigo no século XIX, né? Sim, ele dizia que a multidão é muito suscetível à manipulação porque não pensa criticamente. A gente pode ser manipulado sem perceber. Mas, se a multidão é tão influenciável, como explicar que alguns líderes ficam no poder tanto tempo? O que diferencia os líderes duradouros? E o Le Bon achava que o fator principal é o prestígio, uma aura que envolve certos indivíduos, dando a eles autoridade e poder. E como se conquista esse prestígio? De várias maneiras. Conquistas militares, atos heróicos, um discurso incrível, uma aparência imponente. Então o prestígio protege o líder. Isso, tipo um escudo mágico. Ele fica imune às críticas, a multidão é fiel. Mas cuidado, o prestígio é volátil. Derrotas, escândalos, crises. Podem destruir o prestígio. E rápido. Aí o líder cai em desgraça. Caramba! Então, o líder precisa cuidar do seu prestígio para não ser derrubado pela mesma multidão que o colocou no poder. Que ironia. A história está cheia de exemplos disso. Líderes carismáticos que perderam prestígio e foram esquecidos. O poder da multidão é como or. Te leva acima ou te afoga. Perfeito. Nossa, que jornada incrível. Comecei esse mergulho com medo de multidão, mas agora me sinto mais preparada. Que bom. Aprendi a identificar os perigos e até a usar essa força para o bem. Fico feliz, espero que os nossos ouvintes também tenham aprendido. O conhecimento é a nossa arma contra a manipulação. Que é a chave para um futuro melhor. Com essa mensagem poderosa, chegamos ao fim do nosso mergulho na mente das multidões. Espero que vocês tenham gostado. Continuem curiosos, continuem questionando e, acima de tudo, continuem pensando por si mesmos. Até a próxima.